Muita paz e muita luz. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre Exus na Umbanda, um mistério de Deus e um dos fatores divinos. Isso está no capítulo Mistérios de Umbanda, do livro As Sete Linhas de Umbanda, Religião dos Mistérios, editora Madras, do nosso mestre Rubens Saraceni, Rubens de Ogum. Aqui na página 129, diz assim, ó: Deus gera muitos fatores e um deles é conhecido como fator vitalizador. Esse fator vitalizador é puro e original e está em tudo o que Deus criou. Pois, por ser uma qualidade original dele, está em tudo e em todos os que foram criados por ele. Sim. Logo, a vitalidade é uma qualidade de Deus e é um dos seus mistérios, o qual também gerou uma de suas divindades. Essa divindade gerada por Deus na sua qualidade vitalizadora é uma geradora natural do fator vitalizador, que está espalhado por toda a criação divina, vitalizando-a. Essa divindade de Deus tem um nome, que é Exu. Logo, Exu é uma divindade de Deus. É um dos seus filhos unigênitos, o único gerado dotado com o poder de gerar o fator vitalizador. Aqui ele está falando do Exu cósmico, do Exu orixá. Assim como existe Oxóssi, que é orixá, Yansan, que é orixá, Legumedé, que é orixá, também conhecido como Logu, Nodé, Exu é um orixá. Tá? De que Exu nós estamos falando? Exu Lebá, Pombagira Lebá, Exu Mirim, Pombagira Mirim, Exu Odara, Pombagira Odara, Exu Pombogira. São Exus que estão assentados à esquerda dos 7 tronos da vida. Eles estão em todos os tronos da vida. Os 7 da modalidade masculina, os 7 da modalidade feminina, e também no trono oculto, que é o 8º trono, e outros tronos mais. Exu está à esquerda de todos os tronos. Não estamos ainda falando, nesse capítulo, dos Exus coroados, que são aqueles seres humanos, como eu e você, que receberam a outorga para representar a energia Exu, mas como desencarnados. Ou seja, são os Exus coroados, não são Exus orixás. Aqui, nesse momento, estamos falando de Exu orixá. Muito bem. Por que vitaliza? Porque Exu é ação. Se a ação é movimento, movimento gera alguma coisa, dessa geração gera vida, gera força, gera calor, gera mais movimento, gera agregação, gera união e etc. Mas gera também outras coisas que precisam ser geradas para colocar as coisas no eixo. Muitas vezes gera a destruição, a desagregação e etc. Bom, na página 130 diz assim, ó: Sim, Ogum gera ordem e em si a potência divina. Xangô gera o equilíbrio e é em si a razão divina. Aí tem uma outra parte aqui que diz assim: Oxóssi gera o conhecimento e é em si a onisciência divina. Oxalá gera a fraternidade e é em si a congregação divina. Oxum gera o amor e é em si a concepção divina. E Iemanjá gera a criatividade e é em si a geração divina. Mas há um aspecto a considerar com relação a Exu. Se ele gera vitalidade e em si fertilidade divina, no entanto, o seu duplo aspecto natural o torna temido, porque ele pode desvitalizar e tornar estéril qualquer coisa ou ser que sofrer sua ação desvitalizadora. Dando um salto aqui mais abaixo, como divindade, Exu gera a sua hierarquia formada por Exus vitalizadores dos sentidos. E aí surge entre muitos esses Exus mistos. Aí está aqui, primeiro, Exu misto, Exu vitalizador ou desvitalizador da fé, o de Oxalá. Segundo Exu misto, Exu vitalizador e desvitalizador da concepção, ou de Oxum. Terceiro Exu misto, Exu vitalizador e desvitalizador do raciocínio, ou de Oxóssi. Quarto Exu misto, Exu vitalizador e desvitalizador da justiça, ou de Xangô. Quinto Exu misto, Exu vitalizador e desvitalizador da lei, ou de Ogum. Sexto Exu vitalizador e desvitalizador da evolução, ou de Obaloaê. Sétimo Exu vitalizador ou desvitalizador
da geração ou de Iemanjá. Bom, deixa eu explicar aqui um negócio. Se um Exu, agora estamos entrando nos coroados. Se um Exu, por exemplo, da falange dos capa-pretas, ele tem como orixá principal na coroa dele Oxóssi, por exemplo. Então ele é um Exu capa-preta, ele é um entre tantos da falange dos capa-pretas, coroado à esquerda do trono masculino do conhecimento, que é o Oxóssi, que é onde está o Oxóssi. Então, ele tanto vai vitalizar o conhecimento como vai desvitalizar. Para alguém que precisa de um aditivo para usar o conhecimento a serviço do bem e da evolução, ele vai vitalizar. Para aqueles que estão usando o conhecimento para o mal, ele vai desvitalizar. E assim é com os outros tronos. Por exemplo, um Exu sete ganchos, que seja de Ogum, tenha como orixá principal Ogum. Ele é um Exu, sete ganchos, um entre milhares da falange dos sete ganchos, assentados à esquerda do trono masculino da lei, porque o Ogum, que é o orixá predominante dele, está no trono da lei. Então ele é um Exu que vai ser coroado à esquerda do trono da lei, trono na modalidade masculina, e vai ter como elemento principal o elemento ar, que é o elemento que predomina naquele trono. Então ele tanto vai vitalizar os seres que trabalham a serviço da lei, como ele vai desvitalizar aqueles que excedem, fazem da lei um instrumento de tortura ou de perseguição pessoal. E assim funciona, por isso são chamados de Exus mistos. Tá? Por isso. Muito bem. Na página 123, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo parágrafo, diz assim: os guardiões dos orixás planetários são apenas 7, um para cada linha de força. Cada um tem seus subordinados diretos e, por sua vez, comanda outros 70 ou subchefes de falange. 7 são as linhas de força, tanto no positivo quanto no negativo. 7 são os círculos ascendentes e 7 os descendentes. 7 são os símbolos da luz e 7 são os símbolos das trevas. 7 são os degraus ascendentes e 7 os degraus descendentes. Mas o primeiro ascendente é ligado ao primeiro descendente, assim por sucessivamente. E assim sucessivamente. Hoje em dia sabe-se que não são só 7, tá? Aqui fala, ó, os guardiões dos orixás planetários são apenas 7. Hoje em dia sabe-se que não são 7. Tá? Nós temos Exu Lebá, Pombagira Lebá, Exu Mirim, Pombagira Mirim, Exu Odara, Pombagira Odara, Exu Pombogira. Aí tem gente que fala assim, mas dá 7 certinho. Veja bem, dá 7 certinho, porém, eles não são o que na época do que o pai Rubens recebeu essa revelação, chegou para ele que existia um Exu cósmico só, e esse Exu estava nos 7 tronos, por isso ele era múltiplo de 7. Hoje em dia sabe-se que não é 1 no 7, são 7 no 7, entendeu? Exu Lebá, Pombagira Lebá, Exu Mirim, Pombagira Mirim, Exu Odara, Pombagira Odara, Exu Pombogira. São 7, e esses 7 se repete tanto no 7 masculino quanto no 7 feminino. Então, na verdade, seria 7 vezes 14. Se for levar assim, se for levar por esse lado matemático. Tá? Mas quando, na verdade, eles são 7, mas não é que existe os mesmos 7 que estão no trono da geração, são os mesmos 7 que estão no trono do conhecimento, são os mesmos 7 que estão no trono da fé. Né? Não é que são 7 individualizados nesse trono, 7 individualizados nesse. No final das contas, são os mesmos 7 em todo mundo. Então a gente fala assim, 7 multiplicado por 14, dá a impressão até que são 7 vezes 14 Exus diferentes. Não, é 7 vezes 14, mas são os mesmos Exus. É que a gente gosta de complicar, né? Vou dar uma de sabido. Vamos lá. Sabe o que eu acho engraçado? Você sabendo disso ou não, você toca o seu trabalho do mesmo jeito. Vamos lá. 134. No final da página 134, diz assim. Bem no finalzinho, se por acaso temos um problema e de um dado momento clamamos aos orixás ou a Deus, saibam todos que
que, de alguma forma, nosso clamor será ouvido. Se tivermos merecimento, seremos auxiliados na superação dessa fase da nossa vida. A luz nos envia seus servidores para nos auxiliar, tudo feito por amor a nós. O mesmo se dá quando, por inveja, ódio ou outro defeito do espírito humano, clamamos pelo auxílio das trevas. Milhões de pessoas fazem isso todos os dias. Quando odeiam alguém, amaldiçoam-no e praguejam contra ele. Tudo isso são clamores das trevas. Sem o saber, estão caminhando rumo a eles, já que aqueles que acorrem para auxiliá-los são os mensageiros das trevas. Mas, voltando aos Exus, como atuam num campo restrito, eles somente se movimentam se alguém for até o seu ponto de força. Sem isso, eles, os Exus verdadeiros, não atendem a ninguém. E quando já despertaram para a verdadeira sabedoria, não atendem nem ao seu médium. Veja bem, ó. Mas, voltando aos Exus, como atuam num campo restrito, eles somente se movimentam se alguém for até seu ponto de forças. Sem isso, eles, os Exus verdadeiros, não atendem a ninguém. Veja bem, você é o ponto de força do seu Exu. Se você tem um vínculo com ele e cria uma ligação direta com o seu Exu, você é o próprio ponto de força do seu Exu. Então você não precisa ir até um encruzilhado, até um cemitério para pedir para o Exu. Você, no silêncio do seu quarto, ou onde quer que você se recolha para fazer a oração, você já está indo no ponto de força de Exu, que é o seu coração, que é onde mora Deus. E Exu é a extensão de Deus. Ah, mas o Exu coroado ele não é um Exu orixá, a extensão do próprio Deus. Você é a extensão do próprio Deus. O Exu coroado é um desencarnado igual você, então ele também é a extensão de Deus. É claro que o Exu orixá é uma extensão de Deus porque ele é o próprio Deus na versão Exu. Mas independente de qualquer coisa, nada disso impede, entendeu? Nada disso impede você de ir até o ponto de força de Exu que está dentro do seu próprio coração. É claro, se você quiser ir numa encruzilhada, num cemitério orar, ou levar alguma coisa para Exu, que bom, entendeu? Que bom. E aí diz assim, quando já despertaram para a verdadeira sabedoria, não atende nem ao seu médium. Quis dizer aqui assim, que você agora que já sabe disso, tem que ir até um ponto de força de Exu, se você não for, Exu não vem mais até você. Lembre-se que você é um ponto de força de Exu, se você tiver um verdadeiro vínculo devocional com ele. Agora, se não tem ainda essa convicção de que você e Exu são um só, então você tem mesmo que ir ao ponto de força de vez em quando. Tá? Porque aí é uma questão de entendimento, de despertar e expandir da consciência. Seguindo aqui, que isso fique bem claro, Exu só age se for pago simbolicamente com uma oferenda. Com isso, ele se exime de culpa pela ação negativa. Quem o pagou é que é culpado. Veja bem, aqui está dando a entender que Exu não sabe discernir entre o bem e o mal. Então, quando você pede uma coisa, se aquilo for ruim para outra pessoa, Exu vai pegar mesmo assim, só que aí ele se livra do karma porque você pagou ele. Não é bem assim que funciona. Isso é uma visão antiga que se tinha, tá? Tinha-se realmente essa noção antigamente de que Exu era um ser de vaga consciência e que pegava qualquer coisa em troca de oferenda, contanto que pagasse. Essa noção de Exu está superada. Os médiuns mais antigos tinham mesmo essa noção. E aqui em nenhum momento estou dizendo, mas você está dizendo que fulano está errado. Tá falando, não é que fulano está errado, ele é fruto. O mestre Rubens ele era fruto de uma escola que ensinava isso. E é muito forte quando se ensina. Quando você pega uma pessoa que é tábula rasa, não sabe nada da religião, e você ensina isso para ela, por mais que ela se torne um grande mestre lá na frente, isso é muito forte ainda para ela se libertar. Por isso que é mais difícil desaprender e reaprender do que aprender do nada. Continuando, um guia de luz age onde ele acha necessário. Um Exu age quando lhe pedem e lhe pagam. Então aqui ó, é a noção de que Exu não tem luz. E não é bem assim, Exu é um espírito de muita luz. Tanto é que ele é tão luz que ele atua nas trevas, ajudando os outros. Se ele fosse trevas, ele se perderia lá nas trevas, não conseguiria ajudar nem a ele nem a si próprio. Portanto, Exu é luz. Então, Exu é luz, ele não vai fazer o que pede, o que paga, em troca de umas coisinhas. Diz que isso é coisa do Quiumba fazer. Aí está a sua neutralidade. Não, Exu tem um lado. Exu tem um lado. Ele escolheu um lado para ficar. Por isso eles foram coroados nos tronos da vida. Se alguém tiver um dia que pagar, que pague dando uma prova material de sua ação. Esse é o primeiro ativador da ação de Exu, guardião do ponto de força das trevas. Então, isso era uma noção
como eu já falei, antiga, já ultrapassada do fator Exu. Ah, fulano tá dizendo a groselha. Não, só estou dizendo que o Rubens era um homem de seu tempo. E por mais que ele fosse evoluído e tivesse uma amplitude de ponto de vista, é normal a pessoa que tem uma determinada visão, que foi ensinado desde jovem e partiu do zero com aquela noção assim assado, quando tiver mais maduro, por mais que tenha uma certa formação, ainda é muito forte aquela X noção que aprendeu quando não tinha formação nenhuma. Então, o próprio mestre Rubens depois revê esse tipo de posicionamento em outras obras que a gente vai estudar aqui nesse curso. Tá? Aqui, nessa mesma playlist de sacerdócio, teosofia de Umbanda, você vai encontrar uma visão totalmente diferente de Exu. Partindo do próprio mestre Rubens, em outros livros mais recentes, lançados bem depois desse. Bom, vamos lá. Página 136. Os Exus que trabalham nesse centro são aqueles que já evoluíram o suficiente para perceberem que servir à luz pode ser trabalhoso, mas é compensador. Os maiores guardiões estão com seus comandados em constante evolução, e esse trabalho é dado apenas àqueles que já têm um esclarecimento muito grande. Por serem antigos, conhecem todos os meios empregados pelos quiumbas na atuação sobre alguém. Sabem também como contê-los quando esses se aproximam de centros espiritualistas, acompanhando alguém que esteja sob sua ação. Nos terreiros frequenta muita gente obsediada. A gente obsediada vai até lá e precisa dos guardiões, saberem barrar isso aí. Por isso, durante um trabalho, quando você vai fazer um trabalho que é um pouco mais restrito, um pouco mais fechadinho, tem que tomar muito cuidado com quem você leva, porque coisas ruins podem acontecer se os guardiões da casa ali não aceitarem. Tá bom? 138. No final da página 138 diz assim: a lei maior condena quem a usa para o mal, com o confinamento no 9º degrau descendente, que é uma dimensão extremamente umbralina. De lá ninguém retorna, é o fim do espírito como entidade dotada de livre-arbítrio. Passam a ser demônios infernais ou seus escravos. Bem, voltando um pouco, temos a dizer que foi o uso da magia negativa que tirou da harmonia do nosso planeta no passado e até hoje seu equilíbrio não foi retomado. Essa é a parte da sentença divina que recai sobre a humanidade. Aquilo que era para ser movido pela lei maior apenas para o aperfeiçoamento dos espíritos encarnados foi descoberto e usado por simples mortais que pensaram estar ganhando algo, tanto em poder quanto em riqueza material. Aqui diz que os encarnados do passado praticamente destruíram a Terra, tanto fazendo uso da magia nefanda, como o uso errado da energia nuclear. Né? Essas duas coisas. É muito importante conhecer seus guardiões. Você que trabalha na Umbanda, conheça bem como se comportam seus guardiões na Umbanda e tome bastante cuidado. Aprenda direitinho como eles trabalham, o que eles gostam, quais os pontos riscados, pontos cantados do seu guardião, cor das velas, de que egrégor ele é. E caso você queira partir para Quimbanda, só vá para Quimbanda quando você estiver bem preparado. Não é porque uma entidade sua diz que é quimbandeira que você já tem que correr e se enfiar na Quimbanda. Tá? Quimbanda não é brincadeira. Assim como a Umbanda não é, Quimbanda não é brincadeira. Se você não souber trabalhar na Quimbanda, você morre. Tá? Você morre. Os portais são extremamente absorvedores e negativos e você simplesmente cai duro no chão. Entendeu? Ou acontece alguma coisa e você vai entrar pelo cano. Então, muito cuidado. Aprenda primeiro. Deita pro seu santo, faz sua coroa, aprende a trabalhar com seus guias da direita, da esquerda, e depois de um tempo de caminhada, você inventa de ir para Quimbanda, se assim for permitido. E sempre comece pela Umbanda Divina. Tá? Aqui no nosso canal, nós temos o nosso praticamente curso de Quimbanda Divina, que é o curso de Magia Divina dos 7 Caixões. Lá você vai aprender
a base, a estrutura da Quimbanda. A Quimbanda divina é chamada Quimbanda original. Antigamente a Quimbanda era Quimbanda, não tinha predicado. Quimbanda era Quimbanda. Mas foram surgindo tantas Quimbandas que a Quimbanda, só Quimbanda, praticamente, não é que deixou de existir não, pelo amor de Deus. Mas alguns guardiões decidiram dar a ela o nome de Quimbanda Divina. Então essa Quimbanda Divina é a Quimbanda que antigamente não tinha predicado, era Quimbanda. E hoje em dia nós a chamamos de Quimbanda Divina, que é a base, é a matriz. Então comece pela Quimbanda Divina e de preferência fique nela. Mas caso você queira migrar para outras Quimbandas com o tempo, nada contra. Contanto que você saiba bem o que está fazendo. Porque senão você vai quebrar o... Vou nem falar o nome do órgão, né? Você vai tomar mesmo no umbigo. Então, muito cuidado. E outra coisa, não fica frequentando um monte de casa, não. Se você já frequenta um lugar, se ali não está sendo suficiente, pede licença do dirigente da casa ou para dirigente, fala assim, olha, eu tenho uma sede muito grande de conhecer muitas casas, de sair por aí, de aprender com um monte de mestre. Então, eu quero pedir a Go, vai e se afasta por um tempo da casa que você está. E vai aprender com outras pessoas o que você achar que deve aprender. Depois você volta para caso queira. Você volta para a casa que você está. Não fica, sabe, dando cabeçada. Hora vai hora vai não sei o quê. Aí hora vai ali, hora vai acolá. É feio isso aí. É feio, é perigoso. Aí sabe o que acontece? Você sai catando carga. Todos esses lugares que você vai. E depois leva para o teu pai de santo limpar. Para os guias de lá fazer descarrego em você. Olha o trabalho que você está dando. Isso chama ser mala sem alça. Uma hora dessa você vai entrar pelo cano. Uma hora dessa você vai entrar pelo cano. Então assim, tenha responsabilidade. Aprenda os fundamentos da Umbanda. Tá? Se a casa que você trabalha não oferece o curso de sacerdócio, seja online ou seja presencial, peça licença para o seu pai de santo para fazer o curso de sacerdócio com outra pessoa. Isso não quer dizer que você vai ser sacerdote ou trabalhador da casa daquele outro pai ou mãe, se assim quiser falar. Eu acho contra esses termos, mas aquele dirigente daquela dirigente. E aí aquele negócio. Tem coisa que você vai aprender lá que não se aplica na casa que você trabalha. E tem coisa que aplica. E o curso de sacerdócio não é só para quem quer ser sacerdote. É para quem quer aprender a ter desenvoltura e fazer as coisas com mais assertividade, mesmo sem querer se tornar um sacerdote. Isso não quer dizer que você está querendo passar por cima do seu sacerdote também, não. É isso. Todos nós, vivemos influenciando um ao outro energeticamente. As influências são mútuas, são recíprocas. Isso por quê? Porque todos nós somos um só em essência, em vida divina. Entendeu? Por exemplo, o uso da palavra. A palavra ela tem o poder de influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. As palavras exercem uma influência muito grande sobre as pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. A palavra ela pode sugestionar para uma coisa ruim como para uma coisa boa. Você usa as suas palavras para elogiar, encorajar, falar, olha, vai dar tudo certo, nossa, você vai ter êxito, que bom, nossa, que legal, saúde para você, que Deus lhe abençoe, que você tenha muita paz, que você tenha uma boa semana. Você passa a usar as palavras para o bem. As palavras elas têm um poder de, como se fosse uma chave, lá ativa algo na vida do outro. Eu costumo dizer assim que Deus é uma fonte de energia, de amor,
de paz, de fraternidade, de justiça. E nós somos os dínamos por qual passa essa corrente, e a gente potencializa aquilo ao nosso modo e irradiamos, roteamos aquela. Agora, tem gente que se fecha para essa fonte, com pensamentos contrários a essa fonte, sentimentos contrários, atitudes contrárias. E aí, semelhante atrai semelhante. Mais tarde ou mais cedo, essa pessoa vai atrair gente igual a ela e que certamente vai fazer com ela o que ela deseja de ruim para os outros ou o que ela já faz de ruim para os outros. Ela vai cavar, essa pessoa está cavando um abismo com os próprios pés dela. Então, se você quer uma vida diferente, veja aí como é que estão seus pensamentos, seus sentimentos, o que você está vibrando. Quando se faz a caridade, por exemplo, às vezes a pessoa faz o bem a alguém esperando um elogio, uma retribuição, mas não pode fazer o bem esperando elogio, retribuição, porque só o fato de você fazer o bem, a vibração que você acessa é tão forte e luminosa, os espíritos que você atrai para perto de você são tão bons e luminosos, que isso já é um pagamento. Fazer a caridade já é em si o retorno desse bem que você está fazendo ao outro. Só pelo fato de você estar naquela vibração maravilhosa, na companhia de tantos espíritos maravilhosos que você nem imagina. Então você não tem que esperar nada de ninguém, porque você já está sendo recompensado por praticar a caridade. E tem gente que faz a caridade para os outros e fica esperando um agradecimento, muito obrigado, ou isso. Não, você tem que esperar nada. Engraçado, quando faz o mal para os outros, não quer que volte, né? Aí quando faz o bem, chega, bate o pezinho assim, cruza os bracinhos, fica esperando o bem voltar. Não é assim não. Por isso que às vezes o mal demora para voltar para uma pessoa, porque ela já foi a primeira vítima de si mesma. Quando ela faz o mal a alguém, o mal teve que passar por ela para poder chegar no outro. Não tem como se fazer o mal ao outro assim, um rainho, o mal já surgir lá numa outra dimensão e já cair em cima da pessoa e você ficar isento daquilo. Né? Assim, não. Para o mal atingir uma pessoa que você deseja o mal para ela, passa por você primeiro e de você vai para a pessoa, com a sua energia. Por isso que às vezes o universo não tem pressa de fazer voltar logo. Porque você já foi a primeira vítima de si mesmo. É só uma questão de tempo para você atrair espíritos daquele mesmo quilate para fazer com você o que você faz para o outro ou o que você deseja para o outro. É só uma questão de tempo. Você já assinou, já bateu o carimbo embaixo, dizendo, eu aceito toda essa parafernália acontecendo comigo também. Por isso a gente pede, sempre que puder, abençoe as pessoas. Tente fazer o bem sempre que você puder. Tá? Queira isso. Decida isso. E que Exu lhe abençoe. Porque sem Exu não se faz nada. Sem Exu não se faz nada. Tem até um ponto que diz, né? Exu ganhou uma casa sem porta e toda destelhada. Exu ganhou uma casa sem porta e toda destelhada. E sem Exu não se faz nada. Sem Exu não se faz nada. Sem Exu não se faz nada. A casa de Exu é encruzilhada. Muita paz, muita luz. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, te abençoe sempre com muito axé. Amém.